Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Lucas. Hoje trago 3 relatos para o canal, e um deles aconteceu com a minha mãe, o outro com um caseiro do nosso sítio, e o último relato aconteceu comigo. Esse primeiro relato aconteceu com a minha mãe há muitos anos, ainda quando ela morava no Japão. Os meus pais acreditavam muito no sobrenatural, sem sombra de dúvidas, já que eles cresceram com o sobrenatural em suas vidas desde a infância. E de todas as histórias deles, tem uma que é a minha favorita. A minha mãe era muito pobre e vivia em uma área rural perto de uma floresta, a floresta no Japão que se chamava Aokigahara, e foi lá onde tudo aconteceu. Estava uma manhã bem feia e chuvosa, e isso aconteceu há mais de 30 anos, quando a minha mãe, com 11 anos, pegava cogumelos perto da floresta. Ela se distraiu com a tarefa monótona e acabou entrando na floresta e continuando pegando os cogumelos. E quando ela deu por si, já tinha entrado bastante na floresta. Ela estava perdida e não sabia como voltar. A minha mãe começou a ficar assustada, então começou a ouvir um som, como se uma pessoa estivesse murmurando algo, e esse som vinha de uma enorme árvore a uns 2 metros dela. Isso a assustou mais ainda, e ela começou a correr na direção oposta daquela enorme árvore. Então, começou a escurecer, indicando que um temporal estava para vir, e foi quando ela viu uma casinha em uma árvore, e tendo só 11 anos, e não sabendo dos perigos que podiam lhe aguardar, ela simplesmente subiu a escada e entrou na casa da árvore. E quando ela engatinhou para dentro da casinha, ela viu também um homem. Ele tinha cerca de 50 anos e parecia amigável. "Por favor, senhor", ela pediu. "Eu me perdi. O senhor poderia me mostrar a direção de volta para a vila?" Ele olhou para minha mãe e falou: "Eu sabia que você estava vindo, criança. Entre e se sente, que eu lhe contarei o seu futuro." A minha mãe fez o que ele pediu, e ele olhou para a palma da mão dela e disse: "Ah, você vai ter mais do que 3 filhos e vai ter um casamento do outro lado do mundo." Ele falou. "Mas agora", ele continuou, "aqui está o que você tem que fazer imediatamente." Em um tom muito severo, ele falou para minha mãe seguir os passarinhos azuis e preto que estavam do lado de fora da janela quebrada, e que era para ela não fazer barulho e ignorar tudo e qualquer coisa que ela encontrasse ou ouvisse pelo caminho. Ele falou que se ela fizesse isso, ela chegaria em segurança de volta à sua vila. Mas caso ela se distraísse com algum barulho, ou olhasse para o que quer que fosse que chamasse ela se perderia para sempre e jamais sairia da floresta. "Olha, criança, não olhe para cima em nenhum momento", ele falou quando a minha mãe descia pelos degraus pregados na árvore. Nessa altura, a minha mãe já estava muito assustada, mas ela seguiu as instruções que tinha recebido. Os 2 passarinhos foram pulando pelo chão e ela foi seguindo eles enquanto escurecia cada vez mais. E pelo caminho, ela ouviu muita coisa. Árvores balançando, enquanto as outras estavam quietas, barulhos altos de passos perto dela, o nome dela sendo chamado por dentro da mata, e gritos que ficavam cada vez mais altos, e até mesmo risadas de uma garota
Mas ela continuou andando, olhando apenas os 2 passarinhos que iam pulando pelo chão à sua frente. E finalmente, depois de algum tempo, ela chegou na construção de barro e madeira queimada que ela chamava de casa. E quando ela chegou lá, ela contou tudo para a minha avó sobre o que tinha acontecido. Então a minha avó disse para a minha mãe que aquele homem talvez fosse o espírito do tataravô dela. Ele já havia falecido há muito tempo, e então lhe ensinou o caminho de volta para casa. Ele tinha morrido naquela floresta, perto daquela árvore com a casinha, pois muitas pessoas usam aquela floresta de Aokigahara para tirarem a própria vida. E só para acrescentar, o que ele viu para o futuro dela estava correto. A minha mãe teve 5 filhos. Ela veio morar aqui no Brasil, se casou com o meu pai, e hoje eles vivem aqui no interior de Minas em uma fazenda. Bem, esse próximo relato aconteceu há uns 20 anos. O caseiro do nosso sítio no interior de Minas que me contou essa história que lhe aconteceu ainda garoto, quando ele ajudava um senhor de nome Luiz, que ia tirar leite de umas vacas às 4:30 da madrugada. E ele fazia isso todos os dias, em uma cidadezinha do interior de Minas. Um belo dia, ele foi acordado com o grito do senhor Luiz lhe chamando do lado de fora de sua casinha. E ao que ele pulou da rede, já vestindo-se rapidamente e percebendo ter perdido a hora. Porém, ao chegar do lado de fora, o senhor Luiz não o havia esperado e já estava andando na metade da estrada que dava para os currais. E ele carregava aquele balde típico de apanhar leite. Estranhou o dia estar tão escuro, mas pensou que o seu Luiz tivesse enlouquecido de vez. E por não lhe ter esperado, ele saiu correndo para alcançar o cidadão, gritando para ele esperar. Só que quanto mais ele corria, mais o senhor Luiz estava longe. E embora escutasse o barulho que fazia a lata, ele correu o máximo que pôde, mas não conseguiu nunca alcançá-lo. E quando a estrada se bifurcava, o tal senhor Luiz tomou o caminho da esquerda em direção ao açude, e não o da direita em direção ao curral. E foi aí que o pobre garoto caiu em si e parou de correr, sentindo arrepiar-lhe todos os cabelos do corpo. Ele deu meia volta e acelerou ainda mais para casa, derrubando a porta da frente com os 2 pés. E de um pulo só, ele entrou dentro de casa e caiu ali no meio da salinha. O seu irmão e mãe acordaram com um barulho e vieram saber o que estava acontecendo. Lhe deram um pouco de água com açúcar para ver se ele se acalmava. E depois de ouvirem a história, lembraram a ele que ainda eram 4 da madrugada. E o seu Luiz ainda não havia passado, pois tudo acontecera mais ou menos às 3:30 da madrugada. E provavelmente aquela criatura era o Curupira disfarçado de seu Luiz para levar o garoto até a mata, e sabe lá Deus o que iria fazer com ele. E de fato, meia hora depois o seu Luiz passou como de costume, e eles foram normalmente ordenhar as vacas no meio do curral. E ao saber do acontecido, o seu Luiz apenas disse que foi dormir preocupado com o que iria fazer na manhã seguinte, e até havia sonhado que passara na casa do garoto mesmo. Bem, eu pesquisei sobre esse assunto e concluí que um doppelganger do senhor Luiz visitou realmente o garoto.
enquanto aquele sonhava e assim causando aquela aparição. E diante de uma explicação tão simples, o caseiro não teve outra coisa a dizer senão... Bom, acreditar eu não acredito, mas que existe, existe. Bem, esse último relato que eu vou contar é um fato que ocorreu comigo quando eu tinha 14 anos e morava em um pequeno sítio no interior de Minas com os meus pais. Uma tarde, precisamos ir até o patrimônio que ficava a 3 quilômetros e lá íamos levar uns sacos de arroz para serem beneficiados. É um processo que descasca o arroz, deixando-o pronto para o consumo. E tivemos que emprestar uma carroça de um tio que morava a 2 quilômetros de nossa casa. Então fomos até o vilarejo chamado Lavrinha e retornamos perto das 18 horas. Passamos primeiro em casa, onde deixamos os sacos de arroz e fomos até a casa do meu tio devolver a carroça. Não demoramos muito, pois tínhamos ficado de voltar logo para casa, pois a minha mãe e o meu irmão mais velho e as minhas 2 irmãs mais novas nos esperávamos para jantar. Saímos da casa do tio, já estava escuro, e após andarmos cerca de 500 metros, numa parte de subida da estrada, de onde dava para ter uma boa visão de tudo ao redor, por ser alto, olhei para um capão de eucaliptos que rodeava uma estrada antiga, que também dava acesso à casa do meu tio. Porém, ninguém a usava por ser muito íngreme e estreita. E a 1 quilômetro de onde nós estávamos, eu vi uma luz e parecia com uma tocha. Tocha dessas feitas com bambu, pano e querosene, muito usada para caminhar à noite. Eu comentei com meu pai que alguém estava usando a estrada velha para ir à casa do tio. Andamos mais um pequeno trecho e novamente olhei para a luz e levei um susto, pois a mesma estava maior e na altura da metade das árvores. Eu falei para o meu pai e ele me mandou correr e não olhar mais para trás. Eu não obedeci e me virei para ver o que acontecia. E agora a bola de fogo estava na altura da copa dos eucaliptos e começou a vir muito rápido na nossa direção. De imediato eu comecei a correr muito assustado, e foi quando ouvi um barulho como de labaredas cortando o ar. E mais uma vez eu olhei para trás e vi a bola muito perto de nossas cabeças, mas não produzia calor. Então eu gritei e espalmei as mãos para proteger a minha cabeça. Então meu pai me apanhou pelo braço e corremos pelo meio de uma plantação de café até um capão de bananeiras, e ali a bola já havia sumido. E muito assustados, fomos para casa e relatamos o que havia acontecido. 2 dias depois, o meu tio veio até a nossa casa, resolver o negócio de uns porcos com o meu pai. Então contamos a ele todo o acontecido. Ele disse que também havia visto a bola de fogo assim que saímos da casa dele naquela noite. E disse ainda que há algum tempo atrás, todas as noites por volta de 19h30 e 20 horas, a bola aparecia no mesmo lugar e ficava dançando no céu noturno e depois desaparecia. Mas fazia tempo que não tinha mais visto até aquele dia. Eu não sei o que foi aquilo, e até hoje eu não tenho explicação. Naquele lugar, é muito comum ouvir histórias de pessoas que viram isso ou aquilo, e eu mesmo ouvi uma porção delas, mas nunca havia presenciado tal fato, e sinceramente, espero nunca mais passar por isso,
Boa noite.